Olá, queridos amigos do Ideal Espírita. É um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais da nossa querida doutrina espírita. Hoje iremos conversar sobre um tema que acreditamos irá interessar a muitos de vocês. Iremos falar sobre as aparições de espíritos. O que são as aparições de espíritos, por que elas ocorrem, como elas ocorrem. Vejamos então o que temos a aprender hoje sobre esse tema tão interessante da nossa querida doutrina dos espíritos. Primeiramente, nós queremos esclarecer que o perispírito, que é aquele corpo semimaterial que reveste o nosso espírito, vocês sabem que nós somos compostos de corpo físico, não é? Depois do corpo físico, nós temos o perispírito, que reveste o nosso espírito e que serve de elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Ou seja, todas as impressões que nós recebemos do mundo exterior são transmitidas ao espírito por esta ponte que é o perispírito. Da mesma forma, tudo aquilo que o espírito quer comunicar ao nosso corpo físico, vamos dizer assim, ao mundo exterior, passa sempre pela ponte que é o perispírito. O perispírito, em seu estado normal, ele é invisível para nós. Mas, como ele é formado de matéria etérea, o perispírito é muito sutil. É formado dessa matéria vaporosa, né? Dessa matéria etérea, nós dizemos até que ele é semimaterial. Como ele é formado dessa forma, o espírito pode, em certos casos, se for da sua vontade, modificar a composição molecular do perispírito e torná-lo momentaneamente visível. Ou seja, no seu estado normal, o perispírito, que é aquele corpo semimaterial que reveste o nosso espírito, ele é invisível aos nossos olhos. Mas, dependendo da situação, de acordo com a vontade do próprio espírito, ele pode modificar a composição molecular do seu perispírito e torná-lo visível para os encarnados, ok? É assim que se produzem as chamadas aparições, as aparições de espíritos, né? Que, como os outros todos inúmeros fenômenos da natureza, não estão no mundo do sobrenatural, não tem nada de anormal, não tem nada que contrarie uma aparição de espírito, não tem nada que contrarie as leis naturais, as leis de Deus, ok? As leis da natureza. Esse é um fenômeno, né, que não é mais extraordinário do que o que ocorre com o vapor, né? Com o vapor. O vapor normalmente, o vapor d'água normalmente ele é invisível, não é? Quando ele está mais rarefeito. E torna-se visível quando fica mais condensado, né? Algumas vezes você coloca uma chaleira para ferver e você não consegue ver de início, às vezes você não consegue ver o vaporzinho saindo da chaleira, né? Mas quando ele se condensa um pouco mais, você consegue ver, né? Quando ele está mais rarefeito, a gente não consegue ver, mas quando ele vai se condensando, a gente consegue ver. É a mesma coisa com o perispírito, não é? Nós, quando estamos encarnados, nós temos, como eu falei, 3 corpos. O corpo físico, né, o nosso corpo de carne, e temos depois o perispírito, que reveste o espírito, e o espírito. Mas quando nós desencarnamos, o espírito ele fica apenas revestido desse corpo semimaterial, que é o perispírito. E aí, se o espírito desencarnado quiser se fazer visível para alguém, ele vai ter que manipular as moléculas que compõem o seu corpo semimaterial, que é o seu perispírito, e então torná-lo mais denso e visível, algumas vezes até mesmo tangível, ok? Então, conforme o grau, né, de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes vai ser vaga, você não tem uma noção muito clara, você não vê muito bem, e vaporosa, né?
são tipos diferentes de aparição, conforme a condensação do fluido perispiritual. Então, ela em geral vai ser meio vaga e vaporosa, sem grande nitidez. Às vezes, ela vai ser mais nítida, com uma nitidez mais definida, e outras vezes ela pode até ter uma aparência de matéria tangível. Você vai olhar o espírito que está ali, naquela aparição espiritual, e você vai ficar na dúvida, é encarnado ou é desencarnado? Algumas pessoas, alguns médiuns que têm a capacidade de ver os espíritos, conseguem, né, veem os espíritos, né, nessas aparições de uma maneira tão nítida que eles não sabem a diferença entre encarnado e desencarnado. Eles veem aquele espírito e pensam, né, muitas vezes que é o encarnado, ok? E no caso dessas aparições, né, em que o espírito torna o seu perispírito tão denso que parece, né, matéria, né, chega-se a poder tocar, né? Ele se torna tão tangível, né, que é quase que real. Então você consegue meio que tocar às vezes no espírito, se ele assim o permitir, né? O ponto da pessoa que observa se enganar, como eu falei, a ponto da pessoa se enganar sobre a natureza, né? Se né, daquilo que tem diante dela. Será um encarnado? Será um desencarnado? Então, são muito interessantes. Então, nós temos 3 tipos, né? Aquela aparição que é meio nebulosa, vaporosa, aquela que é um pouco mais nítida e definida, e aquela aparição que tem a aparência de uma matéria verdadeira, tangível, e algumas vezes pode mesmo ser tocada pelas pessoas, né? As aparições vaporosas são as mais comuns, as mais frequentes, sendo a forma pela qual muitos indivíduos, né, se apresentam às pessoas com as quais elas têm afeição após o seu desencarne. Então, o espírito desencarnou e aí ele deseja, por algum motivo, aparecer para uma pessoa, um ente querido. Então, normalmente, essa aparição é vaporosa, não é muito nítida. A pessoa tem aquela vaga ideia do que está ali na frente dela, mas não consegue ver muitos detalhes do corpo perispiritual. As aparições, esse tipo de aparição é mais comum, mais frequente. As aparições tangíveis são aquelas mais raras, mas não deixam de existir, são autênticas, e existem muitos casos de aparições tangíveis, de espíritos de forma tão forte, tão firme, que são chamadas de aparições tangíveis. Se o espírito deseja ser reconhecido, ele dá ao seu envoltório perispiritual todas as características que ele possuía quando estava encarnado, né? Então, se de repente um ente querido meu, um pai, um tio, um amigo, deseja se fazer visível a mim, ele vai, como eu disse, manipular as moléculas do seu perispírito e fazer com que o seu perispírito se torne visível a mim. E ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar da mesma forma que eu conhecia. Então, vamos dizer, se ele era gordo, careca e de bigode, é assim que ele vai se apresentar, para que eu possa reconhecê-lo, né? A sua aparência vai ser a mesma. Eu falo sobre a questão da aparência, por quê? Porque o perispírito tem uma característica de ser plástico, ou seja, o espírito pode moldá-lo da forma que bem entender. Então, no caso dele desejar ser reconhecido pela pessoa a quem ele vai se mostrar, ele vai fazer com que o seu perispírito, o seu envoltório perispiritual, apresente todas as características que tinha quando ele estava encarnado, ok? Nós devemos observar que as aparições, quando são tangíveis, elas só têm a aparência de matéria carnal, né? Tem a aparência. Elas não têm as qualidades, as reais características da matéria. É apenas aparente.
né? Então você vê um espírito materializado, tangível, mas ele não tem as características reais de um corpo de carne. É apenas aparente, ok? É quase que uma realidade virtual, não é? Uma realidade virtual. Em verdade, dessa natureza fluídica, né? As aparições não podem ter a coesão da matéria, né? Porque na realidade elas não são de carne. Então, a matéria, né, essa aparição, melhor dizendo, ela não vai estar tão unida, tão condensada como se fosse a matéria de carne, a matéria, o corpo carnal, não é? Ela efetivamente não é carne. Ela tem apenas a aparência de um corpo carnal. Essas aparições, elas se formam de forma instantânea. E da mesma forma como elas se formam, elas desaparecem, né? Se forma rapidamente e também podem desaparecer muito rapidamente, como se evaporassem, né? Isso ocorre por quê? Porque existe uma desagregação das moléculas fluídicas que foram agrupadas por vontade do espírito para se tornar visível, ok? Então, da mesma forma que se formou, ele vai se desfazer, né? Melhor dizendo. Existe um livro muito interessante chamado Fatos Espíritas, de William Crookes, que fala muito bem sobre essa questão de aparição de espíritos. William Crookes foi um pesquisador inglês que fez muitas experiências com aparições de espíritos, e o espírito que aparecia sempre a ele tinha o nome de Kate King. Ok? Quem estiver interessado em conhecer mais sobre isso, procure ler esse livro. Um livrinho não é muito grosso, um livrinho até bem fininho, chama-se Fatos Espíritas, de William Crookes. Ok? Os seres, né, os espíritos que se apresentam nessas condições, né, eles não nascem nem morrem como os outros homens, né? Obviamente que quando eles estavam encarnados, eles nasceram normalmente, mas depois que desencarnaram para aparecer, né, como eu disse, uma manipulação das moléculas do seu perispírito. Eles não nascem e morrem como se fosse um homem encarnado, né? Eles são vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba, né, de onde eles vêm, de onde eles vieram e para onde eles vão. Ninguém pode matar um espírito que se materializa, porque afinal de contas está morto, né? Nem prendê-lo, nem encarcerá-lo, nada disso. E se você tentasse desferir um golpe contra uma dessas aparições, você iria desferir um golpe no ar, porque não iria tocar em nada, né? Iria atravessar o espírito, porque você está apenas vendo, nós acredito que possamos dizer isso, né? Uma projeção de uma imagem, né? Eu disse que é muito semelhante ao que a gente faz em realidade virtual, né? Às vezes você tem aquela projeção da imagem, uma aparição de espírito é quase que isso, né? Um pouco mais do que isso. Essa, né, de não nascer, não nascer e não morrer como os homens, né? De aparecer assim de repente, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Essa é a característica de espíritos, né, que nós costumamos chamar de agênere. São os agêneres. Os agêneres, eles podem se materializar. Você vai ter aquela ideia de que é uma pessoa, parece muito com uma pessoa, né? Você vai poder conversar com ele naturalmente, sem nem suspeitar que se trata de um espírito. Tá? Mas esses seres chamados agêneres, que são espíritos que se materializam e ficam tangíveis, né? Eles não ficam muito tempo entre os homens, né? Entre os humanos, entre os encarnados. E também não podem se tornar, de repente, membros da família. Ah, vai passar a morar aqui na sua casa. Não, não pode acontecer isso. Por quê? Porque eles são fugidios, né? Como eu disse, eles não ficam muito tempo. Eles não se deixam, né, aparecer, não se materializam por muito tempo, né? São chamados agêneres. Mas eles se parecem muito com o homem normal, né? E você vai ter dúvida, você vai ficar na dúvida. Tem uma definição de agênere que se encontra no dicionário de filosofia espírita,
de Paliano Júnior, da editora Celd, que diz o seguinte: a gênere é uma modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos, quando temporariamente eles apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão completa de materialidade. Então, é exatamente isso. O espírito que se apresenta, né, que digamos assim, tem esta aparição que confunde os nossos sentidos, e nós pensamos estar tratando com uma pessoa realmente viva, né, encarnada, são os chamados agênere. É um tipo de aparição, tá? É a chamada aparição tangível, são os agêneres, ok? Toda a pessoa do agênere, as suas maneiras, o seu modo de ser, né, é meio estranho, né? É meio estranho, meio insólito, assim. Resulta ao mesmo tempo, né, essa estranheza da figura do agênere, né, das suas maneiras e tal, é resultante naturalmente dessa mistura de materialidade e de espiritualidade que eles têm, né? Porque eles estão materializados, mas ao mesmo tempo eles não são matéria densa, são espíritos, né? Já não estão mais no corpo de carne. O olhar do agênere, ele é assim meio vaporoso, mas ao mesmo tempo que é meio vaporoso, ele também é bastante penetrante. Mas ele não tem, o olhar do agênere não tem aquela nitidez, aquela mesma forma de olhar de uma pessoa que está olhando com olhos carnais. A linguagem do agênere também é diferente. Ela é breve, né? Fala pouco e quase sempre tem uma gravidade, um som grave, meio excessivo, uma gravidade meio que afetada, né? E a sua fala não tem aquele brilho, aquela fluidez, né? Aquela versatilidade da fala humana comum. Quando ele se aproxima, né? A sua aproximação, em geral, ela causa, a sua aproximação, né, do agênere, causa uma sensação um pouco diferente, meio particular, assim, meio indefinível, que você poderia dizer que vai da surpresa, de ver aquela figura assim, meio diferente, até uma espécie de medinho que ele pode inspirar por ser uma figura diferente, né, diferente. E aí, como eu falei, né, embora eles sejam tomados, né, por indivíduos semelhantes a todo mundo, eles se pareçam, né, com todo mundo, e mesmo involuntariamente você vai achar, esse cara é meio esquisito, né? Você vai pensar assim, nossa, esse cara é uma criatura meio estranha, né? É uma criatura meio estranha. Parece, efetivamente parece, mas não é, né? Parece um encarnado, mas efetivamente não é um encarnado, é um agênere. Então você vai perceber alguma coisa assim meio diferente, né? Como o perispírito, né? Como o perispírito é o mesmo, né? Tanto nos encarnados quanto nos desencarnados é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu sou agora encarnada, eu tenho meu perispírito. Se eu desencarnar, somente não terei mais o meu corpo de carne, mas eu terei meu mesmo perispírito estará aqui comigo, revestindo o meu espírito, tá? Então, o perispírito é o mesmo tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. E por um processo totalmente idêntico, olha que coisa interessante, um espírito encarnado pode aparecer em um momento de liberdade, né, de desprendimento do seu corpo físico, em um lugar diferente daquele onde o seu corpo está repousando. Ou seja, eu agora vou dormir, né, e aí o meu espírito se desprende e vai se apresentar em uma outra localidade diferente de onde eu estou, né? E aí ele vai se apresentar com as suas feições habituais, como eu sou mesmo, né? Com todos os sinais da minha identidade. Esse é um fenômeno, né? Que se conhece em muitos casos reais que já aconteceram desse tipo de coisa, e é esse tipo de fenômeno, né, que deu origem à crença nos chamados homens duplos, né? Na verdade, nós podemos nos lembrar de Eurípides Barçanufo.
Eurípides Barçanufo tinha essa capacidade, ele se desprendia, né? Tinha digamos assim, essa bicorporeidade, né? Ele se desprendia, ele tinha esse desprendimento, e seu corpo físico estava num local, mas ele aparecia em outro. É justamente esse tipo de aparição, não é? Que é uma projeção do perispírito, mesmo de um espírito encarnado em uma outra localidade, ok? É o que a pessoa costuma chamar de homem duplo, ok? Uma característica particular desse tipo de fenômeno é que as aparições vaporosas, né, e mesmo tangíveis, elas não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Não é todo mundo que vê, né? Não é todo mundo que tem a capacidade de ver um espírito que está promovendo uma aparição. Não é todo mundo que vê um agêneres, é raríssimo, raríssimo assim, raro o número das pessoas que vêm, né? Embora ocorram muitas vezes, mas né, ocorram vários casos, mas o número de pessoas que conseguem ver não é tão grande assim, né? É uma coisa mais limitada. Os espíritos, eles só se mostram quando eles querem e a quem eles querem, né? Um espírito, portanto, ele poderia aparecer em uma reunião, né, para um ou para muitas pessoas da reunião, e para outras ninguém vê, porque ele só vai se fazer visível a quem ele quiser, né? Então, como eu disse, numa reunião familiar, de repente, um espírito de um ente querido desencarnado, ele pode se fazer visível para um ou dois que estão ali naquele círculo, e para o resto das pessoas que estejam na reunião ele não vai se fazer visível, ok? Isso acontece por quê? Porque esse tipo de percepção se efetua pela visão espiritual e não pela visão carnal. Ele está possibilitando que a sua visão espiritual se amplie a ponto de você poder vê-lo, né? Então, as aparições, a visão de uma aparição espiritual, ela ocorre porque ela é feita pela visão espiritual e não pela visão carnal. E porque também essa visão espiritual não é concedida, como eu falei, a todos, como também, se for preciso, ela pode ser retirada pela vontade do espírito. Ou seja, vamos dizer que eu tenho naturalmente a capacidade da vidência e eu posso ver normalmente os espíritos. Algumas pessoas têm a capacidade de ver espíritos de olhos abertos, como eu falei, como se fosse o encarnado. Outras pessoas veem apenas em condições especiais, concentradas, de olhos fechados e tudo mais. Vamos dizer que eu tivesse a capacidade de ver os espíritos normalmente, como eu vejo os encarnados. Se o espírito que vai se fazer visível não quiser que eu veja, ele pode me impedir de vê-lo. Ou seja, ele pode se tornar invisível apenas para mim, porque ele não quer que eu veja. E ao mesmo tempo se fazer visível para uma outra pessoa que normalmente não veria espírito algum, ok? Então, é aquilo. Vai acontecer se o espírito desejar, né? Então, ele vai se mostrar para quem ele deseja. Quem ele não quiser, ele pode até tirar a capacidade que a pessoa tem normalmente de ver os espíritos, né? A condensação do fluido espiritual nas aparições, mesmo que atinja a tangibilidade, né, você poder tocar, não tem as propriedades da matéria comum, como eu falei. Se fosse assim, né, se não fosse assim, melhor dizendo, as aparições seriam percebidas pelos olhos do corpo e todo mundo poderia ver, mas não é assim, né? A condensação do fluido perispiritual nas aparições, ela não atinge, não se torna como a matéria comum. Ela pode ter tangibilidade, mas não tem as mesmas propriedades da matéria comum. Se fosse assim, como eu disse, se ela fosse matéria mesmo, qualquer pessoa poderia ver
com seus olhos do corpo e não apenas uma visão espiritual que algumas pessoas apenas poderiam observar, ok? Com o espírito podendo realizar transformações, né, na contextura do seu envoltório perispiritual, e com esse envoltório perispiritual irradiando em volta do corpo físico, como se fosse uma atmosfera fluídica, um fenômeno semelhante ao das aparições pode produzir-se na superfície do corpo. Ou seja, o perispírito, né, que é esse envoltório do nosso espírito, ele vai irradiar em volta do nosso corpo físico, ele pode irradiar em volta do nosso corpo físico e criar uma atmosfera fluídica que vai produzir, vai se apresentar por fora até mesmo do nosso corpo, né, da superfície do nosso corpo físico. A figura real do corpo, né, essa figura aqui, ela pode se apagar mais ou menos totalmente sob esta camada fluídica. Ou seja, o meu perispírito, de espírito encarnado, ele vai irradiar pela sua vontade, vai irradiar tão intensamente que vai se projetar para fora do meu corpo físico, criando uma espécie de atmosfera fluídica à minha volta, né? E aí o meu verdadeiro corpo aqui material, verdadeiro corpo que eu digo, o meu corpo material de encarnado, ele vai ficar assim meio, digamos, meio opaco, vai meio que perder a nitidez, e o que será visto será uma projeção criada pelo meu espírito. Então, a figura real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente sob essa camada fluídica e assumir uma outra aparência. Ou então, os traços originais vistos através dessa camada fluídica modificada vão ser como se fosse através de um prisma e podem apresentar uma expressão diferente. Ou seja, eu sou assim, encarnada, meu corpo físico é dessa forma, mas o meu perispírito, o meu espírito pode resolver projetar o meu perispírito, ok? Pode projetar o meu envoltório semimaterial para fora do meu corpo físico e apresentar uma forma diferente desta que eu tenho agora. E essa minha forma vai ficar meio que, digamos assim, encoberta por essa nova camada fluídica, ok? Se saindo, né, o espírito de repente saindo aqui do terra a terra, né, em momento de desprendimento, for um espírito bom, um espírito amoroso, um espírito voltado para o bem, mas aqui na matéria, né, aqui na carne, ele tem uma série de imperfeições físicas, uma série de deformidades. Ele, no plano espiritual, desprendido do corpo físico, ele pode se apresentar de uma forma belíssima, radiante, né? Luminosa até. Por quê? Porque no plano espiritual nós nos apresentamos como realmente somos. Então vamos dizer que o espírito, como eu falei, esteja preso a um leito de dor, com uma série de deformidades físicas, mas é um espírito boníssimo, um espírito que faz muita caridade, um espírito muito bom mesmo, né? Um espírito lindo, lindo espiritualmente falando, como as pessoas costumam dizer, lindo por dentro, né? Quando ele se desprender da matéria, de repente no desprendimento do sono, ele vai ao plano espiritual, ele pode ir ao plano espiritual e lá ele vai se apresentar como ele verdadeiramente é. Um espírito luminoso, um espírito radioso, um espírito belíssimo. E pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer o contrário. Você pode ter uma aparência material lindíssima, né? De uma modelo internacional maravilhosa, mas o seu espírito ser um espírito feio.
um espírito tomado por más paixões, egoísmo, não é? Vaidade, orgulho, ciúme, uma série de coisas, e aí num desprendimento do sono também, esse espírito, quando aparecer no plano espiritual, ele vai aparecer como às vezes um aspecto horrendo, como um aspecto monstruoso. Por quê? Porque é como ele verdadeiramente é, né? Porque nós, na verdade, somos espíritos, né? Espíritos vivendo uma experiência na matéria. É assim que se operam as chamadas transfigurações, né? As transfigurações. Tem a famosa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Quando Jesus ficou totalmente nimbado de luz, os apóstolos viram, né? Então, isso é o que nós chamamos de transfiguração. O espírito modifica a sua aparência, mesmo estando encarnado, tá? Então, são as transfigurações que nada mais são do que um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito, né? Então, o espírito pode eventualmente projetar o seu perispírito e mostrar a sua real aparência. Esse fenômeno, né? Esse fenômeno, portanto, só um momentinho. Esse fenômeno, portanto, é o resultado de uma transformação, como eu falei, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz, como eu disse, sobre o próprio corpo vivo, né? O próprio corpo do encarnado. E algumas vezes, no momento da morte, também isso pode acontecer, né? E aí, ao invés de se produzir à distância, né, essa aparição, o corpo está aqui e o espírito, né, do encarnado se projeta e aparece numa outra localidade, algumas vezes ele pode aparecer no mesmo local, né? No mesmo local onde está, né, o corpo da pessoa que está próximo ao desencarne, ali no momento da morte, ok? E o que distingue as aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis para todos os assistentes, pelos olhos do corpo, né? Então, algumas vezes, o espírito da pessoa que está ali, né, no momento da morte, próximo ao seu desencarne, ele pode se projetar fora do corpo material e se fazer, né, visível a todos que ali estão, né? Então, o que distingue as aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, né? Do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha a falar para vocês sobre as aparições de espíritos. Espero que tenham entendido, tenham ficado claras as explicações. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.